Boa noite. Boa noite. Tucano sob suspeita. Alckmin depõe na investigação sobre Caixa 2 de campanha. E a Suíça manda documentos para o inquérito sobre propinas da Odebrecht para a Serra. Com milhares de manifestantes na rua, o PT registra a candidatura de Lula. Mas vai ter recursos, porque o ex-presidente pode ser barrado na lei da ficha limpa. Ministério Público dos Estados Unidos pede 10 anos de cadeia para José Maria Marim. O ex-presidente da CBF já foi condenado por corrupção e está preso há 3 anos. Em delação, a Lava Jato da Argentina desvenda esquema de suborno para Kirchner. Um homem de confiança do ex-presidente revela a entrega de pacotes de dinheiro vivo. Problemas nos hospitais matam quase 150 pessoas por dia no Brasil. Infecção hospitalar, erros médicos e falhas no atendimento são as principais causas. Após tragédia na ponte, a Itália multa a empresa em quase 700 milhões de reais. O mesmo grupo participa do controle de estradas em São Paulo e Minas Gerais. O Jornal da Gazeta está no ar. Os erros médicos ou eventos adversos graves, como a comunidade médica chama, causam a morte de 6 pessoas por hora nos hospitais do Brasil. A dor e o inconformismo pela perda da mãe acompanham Caio desde a noite de 23 de julho. Foi quando ele e a esposa levaram Dona Vera Lúcia da Silva, de 52 anos, ao hospital. Ela tinha dores no peito e dificuldades para respirar, mas o atendimento não foi como o filho esperava. A gente chegou lá por volta das 20 horas, praticamente, que pegaram ela para atender, foi por volta de meia-noite. Isso ela já tinha falecido comigo lá na frente. Minha mãe estava bem debilitada. Portanto, a gente que não é médico, mas só de a gente vê que é a pessoa que estava bem debilitada, precisando de um atendimento. Segundo Caio, a mãe dele só recebeu atenção quando outras pessoas que estavam no hospital disseram que chamariam a polícia. Mas já não havia tempo. A morte de Dona Vera Lúcia pode ter sido consequência do que se define como falha assistencial, que junto com alguns outros fatores, como os erros médicos e principalmente infecções hospitalares, fazem parte do grupo de eventos graves, que em 2017 causaram a morte de mais de 54 mil pessoas no Brasil. São 6 óbitos por hora em hospitais públicos e privados, aponta o 2º anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, divulgado hoje. As principais causas são infecções hospitalares, entre elas a pneumonia, a infecção urinária, a infecção depois da cirurgia e os eventos adversos não infecciosos, o sangramento, os efeitos colaterais de remédios que fazem parte desse conjunto. Para o clínico e professor Renato Camargos, um dos responsáveis pelo relatório, o que também chama a atenção é que 36 mil mortes poderiam não ter ocorrido. Falta estrutura, falta processos, falta capacitação de todos os atores do sistema. 60% dos hospitais brasileiros têm menos que 50 leitos. 50 leitos, não é possível você ter estrutura paga adequada para atender o ser humano. Além da perda de vidas, os eventos graves também geram prejuízos financeiros. Foram mais de 10 bilhões de reais só no ano passado. Mas segundo os responsáveis pelo anuário, assim como as mortes, o desperdício de recursos poderia ter sido evitado. De forma prática, teria que fechar hospitais de pequeno porte, concentrar a assistência em hospitais de grande porte. Esses hospitais teriam, então, recursos para se estruturarem adequadamente. 2, estabelecerem processos que sejam adequados. Com milhares de manifestantes na rua, o PT registrou hoje, no último dia, a candidatura de Lula à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. Todos os 13 candidatos já registraram os nomes. O prazo final para o registro dos candidatos terminou agora há pouco, às 7 da noite. Depois da publicação dos pedidos de registro, abre-se um prazo de 5 dias para que o Ministério Público Eleitoral ou alguma chapa tente impugnar um concorrente. É a partir daí que a Justiça Eleitoral pode se manifestar sobre a condição de um determinado candidato. O PT deixou para a última hora o registro de Lula, numa tentativa de ganhar tempo antes de uma decisão definitiva da Justiça. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O que, de acordo com a lei da ficha limpa, o torna inelegível. Mas a questão precisa ser decidida pelo TSE. Em Brasília, houve manifestação em favor do ex-presidente.
Enquanto isso, em Curitiba, o juiz Sérgio Moro resolveu adiar o interrogatório de Lula no processo que envolve o sítio de Atibaia. Estava marcado para o dia 11 de setembro, mas o argumento é que transferir para depois da campanha é um modo de evitar exploração eleitoral. Nesse caso, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina de 6 contratos entre Petrobras e Odebrecht e que os valores teriam sido pagos em reformas realizadas no sítio de Atibaia. Lula nega e diz não ser o dono do imóvel, que está no nome de sócios de um dos filhos do ex-presidente. Politizou o processo até agora. Tudo que se fez em relação a Lula é político, politizou o processo até agora. E agora ele vem dizer que é questão política. Então, o que nós vemos com Lula é uma exceção completa. Em documento enviado à juíza Carolina Lebos, que cuida da execução da pena de Lula em Curitiba, a força-tarefa da Lava Jato criticou a quantidade de visitas recebidas pelo ex-presidente na prisão. Os procuradores pediram ainda que a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, deixe a defesa do petista. Na condição de advogada, Gleisi pode visitar Lula a qualquer momento. Para a Lava Jato, o ex-presidente transformou o local onde está preso em comitê de campanha. E além do PT ter registrado Lula, outros 12 candidatos se inscreveram no TSE para concorrer à presidência da República. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, Marina Silva, da Rede, João Vicente Goulart, do PPL, José Maria Imael, do Democracia Cristã e Vera Lúcia, do PSTU. A campanha começa oficialmente amanhã. Se a candidatura de Lula for barrada pela Justiça, o PT deve colocar como cabeça de chapa o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Neste caso, a vice do petista seria Manuela Dávila, do PCdoB. Agende as datas dos debates eleitorais da TV Gazeta, que vão ser feitos em parceria com o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 horas. O procurador da República, Deltan Dallagnol, criticou os ministros da segunda turma do Supremo, que ontem decidiram tirar do juiz Sérgio Moro trechos de depoimentos da Odebrecht, que citam o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mantega. Em entrevista à Rádio CBN, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato disse que os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski tiram tudo de Curitiba, sempre dão os habeas corpus e formam uma panelinha. Os 3 ministros determinaram o encaminhamento dos novos trechos da delação da Odebrecht, que citam os petistas Lula e Mantega, para a Justiça Federal em Brasília. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula será proibido de disputar o Planalto. Isso acontecerá porque ele é ficha suja e a Justiça Eleitoral decidiu fazer valer a lei da ficha limpa. O PT sabe que registrou no TSE um candidato fantasma, tanto que já levou à vitrine um substituto, Fernando Haddad. A insistência de Lula em prolongar a polêmica sobre sua falsa candidatura tem 2 propósitos: desmoralizar a justiça e enganar o eleitor. A defesa de Lula mobilizou advogados especializados em jurisprudência eleitoral para esticar um processo que todos sabem que não dará em nada. Um político que se imaginava invulnerável e está preso numa sala de 15 metros quadrados tem todo o direito de optar por viver no mundo da lua. O que não seria aceitável é que a justiça fizesse o papel de boba. Lula prepara o ambiente para transferir votos para Haddad. No limite, gostaria que o veto do TSE viesse depois de 17 de setembro, quando não haveria mais tempo de retirar sua foto das urnas, facilitando o cambalacho. Como se fosse pouco, Lula usa o Tesouro Nacional para ludibriar o eleitorado, pois sua campanha fantasma é financiada com dinheiro público. Já não basta indeferir a candidatura de Lula. A Justiça terá de exigir ressarcimento dos gastos. Boa noite. O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, prestou depoimento sobre o suposto repasse da Odebrecht através de Caixa 2 para suas campanhas em 2010 e 2014. O ex-governador de São Paulo entrou pela garagem do prédio do Ministério Público Estadual e não falou com os jornalistas.
Esta é a primeira vez que Alckmin é ouvido em São Paulo sobre as delações da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. Ele já prestou depoimento sobre o assunto por escrito ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. No entanto, o inquérito foi encaminhado à Justiça Eleitoral Paulista em abril, quando Tucano perdeu o foro privilegiado ao renunciar o cargo de governador. O ex-governador é investigado por improbidade administrativa. Segundo delatores da Odebrecht, o Tucano recebeu R$2 milhões para a campanha de 2010 e R$8.300.000 para a disputa ao governo em 2014. Um total de R$10.300.000 que não teriam sido declarados à Justiça Eleitoral. O cunhado do ex-governador, Ademar César Ribeiro, e o ex-tesoureiro tucano, Marcos Monteiro, também são investigados, além do governador paulista Márcio França, do PSB, e o ex-ministro Guilherme Afif, do PSD. Os dois foram vices de Alckmin nas campanhas sob suspeita. Todos negam irregularidades. Alckmin ficou no Ministério Público por cerca de 1 hora. Na saída, apenas o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin, que é primo do Tucano e representa o ex-governador, falou. Ele disse que o depoimento foi tranquilo, mas como o inquérito corre em segredo de justiça, não teve acesso às provas que estão sendo levantadas pela promotoria. Na opinião do advogado, a investigação não deve se transformar em denúncia, mas caso isso ocorra, disse que não descarta pedir o arquivamento da investigação. Até aqui, o que foi apurado são fatos insubsistentes. A continuar nessa tarefa, nessa linha do melhor, se o próprio Ministério Público não se convencer, poderá eventualmente levar o caso à justiça. Mais cedo, durante uma sabatina sobre educação, Alckmin destacou que suas campanhas sempre foram modestas e dentro da lei, sem qualquer irregularidade. Autoridades suíças enviaram documentos à Procuradoria-Geral da República que foram anexados ao inquérito do senador José Serra, do PSDB. O tucano é investigado por ter recebido pagamentos feitos pela Odebrecht. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O dinheiro teria sido usado em campanhas eleitorais do Tucano. Os documentos mostram depósitos em contas da Suíça, que tem a filha do senador, Verônica Serra, entre os administradores. 2 transferências foram feitas por uma empresa citada em delação da Odebrecht. Os repasses chegam a 400 mil euros. Durante delação feita em 2017, Luiz Eduardo Soares, um dos executivos da Odebrecht, disse que a offshore Circle Technical Company era usada pela Odebrecht para repassar propinas referentes às obras da linha 2 do metrô, do Rodoanel e da interligação da rodovia Carvalho Pinto. Em nota, o senador José Serra afirmou ao Globo que rejeita a possibilidade de haver qualquer ilegalidade envolvendo o nome de sua filha e reafirmou que jamais recebeu nenhum tipo de vantagem indevida ao longo de sua vida pública. O senador disse ainda que espera que o caso seja esclarecido da melhor forma possível para evitar que prosperem acusações falsas que atinjam a honra de seus familiares. O deputado federal João Rodrigues, do PSD, foi solto nesta manhã graças a uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que a pena que ele estava sendo cumprindo, ela prescreveu. Ainda na decisão, foi alegado iminente e irreversível risco de natureza política para o deputado, já que o prazo para registro das candidaturas termina hoje. Portanto, o deputado ficou livre para poder se candidatar às eleições deste ano. Condenado em 2009 a 5 anos de prisão por fraude em licitação quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, ele só foi preso em fevereiro deste ano. João Rodrigues cumpria pena na Papuda, em Brasília, em regime semiaberto. Ele trabalhava na Câmara durante o dia e dormia na prisão. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista José Luiz Pena, presidente nacional do Partido Verde, sobre as eleições. A rede social Facebook anunciou hoje a remoção de uma rede de ampliação de falso engajamento que buscava ganhar dinheiro em vários lugares do mundo a partir do Brasil.
Segundo o Facebook, a rede excluída hoje da plataforma tinha 72 grupos e mais de 50 contas falsas, com 5 páginas públicas que teriam violado as políticas de autenticidade e spam da empresa, encorajando e permitindo a obtenção de seguidores e curtidas falsas por meio de pagamentos. A rede brasileira foi descoberta por meio de uma investigação que começou no México, com o objetivo de garantir a lisura da eleição presidencial por lá. Segundo o comunicado da empresa de Mark Zuckerberg, a entidade identificada como PCSD, baseada no Brasil, usou esses grupos para a compra e venda de reações, seguidores e páginas violando os padrões da comunidade virtual. Essa é a segunda grande ação do Facebook no Brasil contra o que eles chamam de combate ao fake news. No mês passado, a rede social desativou 196 páginas e 87 contas supostamente falsas ligadas ao Movimento Brasil Livre, que liderou o impeachment contra Dilma Rousseff em 2016. Em pouco menos de uma hora depois da rede ser excluída, os administradores criaram um novo grupo com novos perfis pessoais. A informação é do portal do Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, a estratégia foi definida como um recomeço por uma das usuárias. O ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, diminuiu 8 meses da pena depois de fazer um curso à distância de mestre de obras. Os advogados alegam que ele já cumpriu o tempo necessário para pedir a progressão do regime. A redução da pena, segundo a defesa do ex-deputado, foi concedida depois de Cunha fazer cursos profissionalizantes à distância de mestre de obras, de agricultura e de espanhol. O ex-deputado também teria lido livros e feito trabalhos dentro da penitenciária. Cada 12 horas de curso diminuem 1 dia da pena. Depois de ler livros, o detento é obrigado a fazer uma resenha. Cada livro lido desconta 4 dias de pena. Ao pedir a progressão de regime para o semiaberto, a defesa conta também o tempo em que Cunha está detido, quase 2 anos. O ex-presidente da Câmara dos Deputados está no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde outubro de 2016. Lá estão outros presos da Lava Jato. A defesa entende que ele já cumpriu 1/6 dos 14 anos e 6 meses de prisão estabelecidos pela Justiça. Nesta ação penal, Cunha foi acusado de receber propina de $1,5 milhão depois que a Petrobras fechou o contrato de exploração de petróleo no Benin, na África. Mas, mesmo que a Justiça conceda o semiaberto, a troca não deve acontecer agora, porque há outros 2 mandados de prisão preventiva contra ele. Um com base nas delações dos irmãos Batista, da JBS Friboi, em que Cunha é acusado de tentar obstruir a justiça. O outro mandado se refere a uma condenação a 24 anos e 10 meses de prisão por corrupção na Caixa Econômica Federal. Cunha sempre negou todas as acusações. Na Argentina, um funcionário de confiança dos governos Kirchner disse em delação premiada que tinha $60 milhões na casa dos ex-presidentes Nestor e Cristina Kirchner. Cláudio Berti afirmou à Justiça que os 2 ex-presidentes, Nestor e Cristina Kirchner, sabiam dos subornos das empreiteiras para conseguir favores nos contratos públicos. O Berti confessou ter arrecadado dinheiro em bolsas e o entregado ao ex-presidente, na presença de Cristina, em várias ocasiões. Ele é o primeiro homem de confiança dos Kirchner a fazer delação premiada. O Berti estava há 2 dias foragido e só se entregou com a condição de fazer o acordo de delação em troca de pena mais branda. O presidente Temer, do MDB, acompanhou hoje no Paraguai a posse do novo presidente Mário Benítez, do Partido Colorado. Antes de deixar o Brasil, Temer passou o cargo para a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. É a 5ª vez este ano que ela assume o comando do país. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM e Eunício Oliveira do Senado, que é do MDB, estão no exterior. De acordo com as assessorias, eles foram para a Argentina e têm compromissos particulares. Maia e Eunício têm deixado o Brasil ao mesmo tempo que Temer, para não assumirem interinamente a presidência, o que os impediria de disputar as eleições de outubro, como prevê a lei eleitoral.
O novo presidente paraguaio, de 46 anos, assumiu no lugar do empresário Horácio Cartes para um mandato de 5 anos. Considerado conservador, Mário Abdo Benítez, que foi eleito em abril, é do Partido Colorado e próximo da família do ex-ditador paraguaio, Alfredo Stroessner. É formado em marketing nos Estados Unidos e foi presidente do Congresso paraguaio entre 2015 e 2016. O novo presidente promete manter a política econômica do governo anterior, promover uma reforma no judiciário e fortalecer as relações comerciais com o Brasil. O presidente Temer voltou ao Brasil hoje à tarde. A Polícia Federal lançou hoje a Operação TOT, que investiga uma rede de corrupção dentro do Tribunal de Justiça do Tocantins. Um desembargador foi acusado de vender sentença judicial. O principal alvo da operação de hoje foi o desembargador Ronaldo Eurípides de Souza, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. Ele é investigado por suposta venda de habeas corpus para o empresário Eduardo Pereira, o Duda, dono de uma rede de postos de combustível, acusado de mandar matar um outro empresário em 2016. O desembargador e a mulher dele, Inês Souza, foram ouvidos pelos investigadores e soltos depois de 3 horas. O ex-procurador de Justiça do Estado, Clenan Renault, e 2 filhos dele também são investigados. Os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em 3 estados e intimaram 39 pessoas. Um dos mandados foi cumprido no gabinete do próprio desembargador. O Conselho Nacional de Justiça já pediu a abertura de inquérito disciplinar para apurar as denúncias contra Eurípides de Souza. A defesa do desembargador diz que a atuação dele no habeas corpus foi em sessão colegiada do Tribunal de Justiça e que o processo não era de relatoria dele. Por isso, entende que não há justa causa para instaurar o processo. E o MBL voltou a pedir a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula ao TSE. O autor da ação, Kim Kataguiri, líder do Movimento Brasil Livre, o caso será analisado pelo relator Admar Gonzaga. Na semana passada, o ministro negou um pedido semelhante. O PT registrou a candidatura de Lula hoje à tarde, no último dia do prazo. No pedido, o MBL argumenta que o petista foi condenado em segunda instância e, por isso, não pode ser candidato por se enquadrar na lei da ficha limpa. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O PT registrou Lula como candidato. O judiciário não permitirá que Lula condenado seja candidato. Não fizeram como fizeram para agora recuar. Confissões do final de semana revelam muito desse processo. Rogério Galouro, diretor da PF, informou ao Estadão. Foi orientado a não libertar Lula depois da ordem do juiz Favreto em julho, orientado pelo presidente do TRF4, Thompson Flores. O telefonema dele veio antes de expirar 1 hora, contou Galouro. 6 meses antes do julgamento de Lula, o mesmo Thompson antecipava. Não li as provas, mas o juiz Moro fez exame irretocável das provas. Thompson não conhecia as provas, mas já julgava, irretocável. Ali tudo já estava decidido. Segundo Veja, o juiz Gebran, do mesmo tribunal, confessou a amigos, ignorou a lei para não libertar Lula. Gebran depois respondeu, ninguém fala em nome dele. Thompson confirmou ligação para a PF, mas disse foi apenas para informar despacho sobre conflitos de decisões. Conclusão, ou mentiu o diretor da PF ou mentiu o presidente do tribunal. Isso são fatos, mas vive-se de partes a partes o curral do mundo binário, ou só isso ou só aquilo. Adversários que odeiam Lula e PT têm ilusões, supõem serem todos intimidáveis, que todos só deveriam noticiar fatos negativos sobre Lula e PT. Sejam fatos ou boatos, amam espalhar contra Lula e odeiam fatos e notícias positivas sobre Lula e PT. Querem todos reféns de seus ódios e o massacre midiático. Do Brasil afora, dezenas de milhares de militantes marcharam para Brasília, em apoio à candidatura Lula. Nessa quarta, até quase final da tarde, mídias esconderam das manchetes os milhares em Brasília, como se lá não estivessem, invisíveis. Noticiaram na véspera, engarrafamentos provocados pelos militantes pró-Lula, que não terá candidatura aceita. O candidato será Haddad. Boa noite. O Grupo Abril entrou hoje com um pedido de recuperação judicial. O objetivo é reequilibrar as contas da empresa com proteção judicial, garantindo a continuidade das operações. O valor total da dívida da Abril é de R$ 1,6 bilhão, sendo que a maior parte está com os bancos.
Há um mês, a família Tivita, controladora do grupo de comunicação, contratou a empresa de reestruturação Álvares e Marçal para o comando da Abril. Para reduzir custos e despesas, a nova diretoria readequou seu portfólio, tirando várias revistas de circulação, além de demitir cerca de 800 funcionários. O metrô conseguiu na Justiça a retomada das obras da linha Ouro 17, o monotrilho da zona sul da capital. A inauguração estava prevista para a Copa de 2014, mas depois de uma série de problemas, passou para 2020. Em junho deste ano, a Justiça paralisou a obra do lote principal, que inclui a colocação de vigas por onde o monotrilho vai passar e também os trens e a sinalização. A construção ficou parada entre o pátio Água Espraiada e as futuras estações Jardim Aeroporto e Congonhas, além da Marginal Pinheiros, onde faltam vigas. Na época, a decisão da Justiça teve como base uma ação movida pelo consórcio Monotrilho Integração, que cobrava a correção monetária de mais de 11 milhões de reais em faturas de março deste ano. Hoje, em nova decisão, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel de Queiroz Pereira Calças, considerou que o valor da dívida era baixo diante do valor total do contrato, que é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Além disso, o presidente do TJ considerou que a paralisação da obra por um período prolongado traria mais prejuízos, tanto para o metrô quanto para a sociedade. Quando ficar pronta, a linha 17 Ouro vai ligar o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da CPTM. São 8 estações no total, com expectativa de um movimento diário de 185 mil passageiros. A Prefeitura de São Paulo voltou atrás e suspendeu a reorganização da rede básica de saúde, que tinha sido anunciada em março. Com isso, 13 AMAs assistenciais médicas ambulatoriais que estavam fechadas vão ser reabertas a partir do dia 25 de agosto. A reestruturação da Prefeitura sofreu pressão do Ministério Público e foi alvo de 6 inquéritos. Há pouco tempo, a atividade de coach virou moda aqui no Brasil e atraiu muitos clientes à procura de redirecionamento profissional e pessoal. A nossa equipe conversou com pessoas que recorreram a quem presta esse serviço. As opiniões divergem. Nas páginas do site de reclamações, as queixas são muitas. O serviço de coaching não cumpre o que promete. Pregam e ensinam aquilo que não aplicam. Coaching ou enganação. Falta de organização, respeito, indignação. Estes são relatos de pessoas que pagaram para participar de cursos ou receber orientações de um coach. A palavra em inglês significa treinador, mas neste caso é uma pessoa que se apresenta como especialista em redirecionamento profissional ou pessoal. Há pouco mais de um ano, a analista de comunicação e marketing Viviane de Ávila procurava uma recolocação. Uma empresa de treinamento entrou em contato e ofereceu um pacote para dinamizar o currículo e as estratégias dela nessa busca. O serviço incluía 10 sessões de coaching. Ela pagou R$ 4.500 e se decepcionou. Me senti enrolada pela empresa, me senti mal, não foi um serviço bem prestado e depois um pós-atendimento péssimo também. Nos últimos anos, houve um verdadeiro boom no número de especialistas e empresas que oferecem esse tipo de serviço. Entre os clientes, há quem se decepcionou, mas tem também muita gente que esteja satisfeita. Mas além do fato de, como em todas as áreas, existirem bons e maus profissionais, no caso do coach, outro motivo pode dificultar a escolha correta. É que no Brasil, esta atividade ainda não é uma profissão regulamentada. Mônica Oliveira é coach há 3 anos. Com formação em rádio e TV, ela descobriu a atividade quando buscava uma mudança na própria carreira. Antes de se lançar no mercado, se preparou. Um primeiro curso profissionalizante. Aí depois eu fiz um outro curso que chama Coaching Ericksoniano. Agora eu vou fazer um curso de Master Coach para me profissionalizar ainda mais. Mônica sabe que nem todos que se intitulam coach têm alguma formação. Por isso, sugere a quem procura essa ajuda observar algumas características antes de contratar o serviço. Um bom profissional é um que fez um curso em uma instituição qualificada, procure as boas instituições. É um que já está atuando no mercado de trabalho há um bom tempo. Procure também referências sobre esse profissional. Há 3 meses, Juliana Lovato participa de sessões de coaching semanalmente.
Dona de um estúdio de dança, a empresária se sente feliz com as descobertas e os benefícios da atividade. O coaching, na verdade, ele tem despertado potenciais que eu já tenho e, de repente, eu não estava enxergando isso. E trabalhando também alguns pontos negativos que precisam ser melhorados para atingir os meus objetivos, né? A economia brasileira encolheu no segundo semestre deste ano, de acordo com o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, foi divulgado hoje pelo Banco Central. Houve uma queda de 0,99% na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Já se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento da economia brasileira de 1,82%. O IBCBR é um indicador que antecipa o resultado do PIB. Ainda refletindo a piora das relações comerciais entre Turquia e Estados Unidos, o dólar aqui no Brasil atingiu hoje a barreira dos R$ 3,90, com alta de 0,87%. É o maior valor desde 5 de julho. A Bovespa, após 2 altas seguidas, fechou em queda de 1,94%. O Ministério Público dos Estados Unidos pediu hoje que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, seja condenado a 10 anos de prisão por crimes de corrupção no futebol. José Maria Marim está preso desde 2015, acusado de participar de uma ampla rede de corrupção e lavagem de dinheiro no futebol, investigada pela Procuradoria dos Estados Unidos. O chamado caso FIFA envolve mais de 40 cartolas e empresários do meio esportivo e está sendo julgado pela Justiça de Nova York. Em dezembro de 2017, Marim foi condenado pelo júri popular do Brooklyn por 6 crimes, mas a sentença dele ainda não saiu e deve ser lida pela juíza Pamela Chan até o dia 22. Além dos 10 anos de prisão, os procuradores americanos querem que o ex-presidente da CBF seja obrigado a pagar uma multa de quase 10 milhões de dólares pela propina que recebeu em transações superfaturadas, em contrato de transmissões esportivas e por honorários judiciais. Atualmente, Marim está detido num presídio federal americano, onde já começou a cumprir pena pelos crimes cometidos. Em petição ao Tribunal do Brooklyn, os advogados dele pediram que o cartola seja libertado imediatamente, porque já teria completado o tempo de detenção mínimo no caso. Pela lei americana, o ex-presidente da CBF pode ser condenado a até 24 anos de prisão. Pela primeira vez, uma delegação brasileira participou do evento esportivo Gay Games, em Paris, dos dias 4 a 12 de agosto. Apesar dos atletas brasileiros terem feito bonito e conquistado várias medalhas, eles ainda enfrentam dificuldades para conseguir patrocínio. A primeira brasileira a ganhar ouro na competição voltou da França ontem com a mala cheia de roupas coloridas. Ana Animal, como gosta de ser chamada, conquistou 3 medalhas em provas de corrida. Competir no Gay Games era um grande sonho da atleta de São Paulo, que já foi moradora de rua e usuária de drogas. Eu achei que era uma bandeira que eu tinha que erguer e gritar para todo mundo. E gritar, de braços abertos. Um monte de gente ajudou eu a fazer vaquinha. Se não fosse essas pessoas, eu acho que eu não estava aqui falando com você agora. Depois do treino, nesta manhã, ela fez questão de se enfeitar de novo, como fez na abertura dos Jogos na semana passada. Ai, foi uma delícia, nossa senhora, quando eu cheguei, eu falei, merci beaucoup, eu estou aqui em Paris, não acredito, essa cidade maravilhosa. O Gay Games foi criado há 40 anos por um atleta norte-americano que queria promover, com os Jogos, um ideal de respeito e tolerância. Mas não é exclusivo para atletas LGBT. Qualquer pessoa pode participar. Esta é a primeira vez que o Brasil manda uma comitiva oficial e já com resultados bem expressivos, 24 medalhas. Uma de bronze, 4 de prata e uma de ouro vieram no pescoço do Jerry da Costa, que competiu pelo atletismo. Na realidade, parece uma reunião de amigos. As pessoas, elas têm um carinho tão grande uns pelos outros que a gente fica mágico o negócio. Voltar cheio de medalhas e histórias para contar foi um privilégio para poucos atletas como o Jerry, que não teve patrocínio, mas conseguiu arcar sozinho com todos os custos da viagem. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Dos 65 atletas inscritos oficialmente pelo Brasil para o Gay Games, 10 não conseguiram viajar.
O Sérgio e o parceiro do time de vôlei de praia não conseguiram arrecadar o suficiente para participar este ano. Ele joga no Angels Vôlei, criado há 10 anos com o mesmo ideal do Gay Games, mas acredita que o preconceito ainda pesa na hora de conseguir patrocínio. As pessoas olham com outros olhos, né? Infelizmente, mesmo no século XXI, a gente tem ainda esse preconceito, né? Barreira que os atletas esperam ultrapassar no Gay Games de Hong Kong daqui 4 anos. Você acha que vai conseguir quebrar essa barreira também do preconceito? Com certeza, a gente está caminhando para um lado bem positivo, a gente tem mostrado que não é questão de impor, a gente tem que mostrar que nós somos a parte da sociedade. O Tribunal de Contas do município de São Paulo suspendeu hoje a licitação de concessão do estádio do Pacaembu, o principal marco esportivo da cidade, que seria repassado à iniciativa privada. O vencedor da licitação de concessão do Pacaembu seria conhecido amanhã, quando os envelopes do leilão público seriam abertos pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB. Mas, por 3-1, a licitação para a concessão do complexo Pacaembu foi suspensa pelos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Eles entenderam que, por causa de 2 irregularidades técnicas do edital, a licitação deve ser paralisada, até que as irregularidades sejam solucionadas pelos técnicos do órgão. A concessão do Pacaembu estava prevista para sair em julho, mas a prefeitura a adiou em 1 mês para atender outras orientações do próprio TCM, que barrou várias licitações municipais este ano. A privatização do espaço também é alvo de uma ação civil pública da Associação de Moradores Viva Pacaembu, que é contra a concessão do local, que abriga um clube esportivo frequentado por moradores da região e também tem restrições para shows e eventos. A justificativa da prefeitura para a privatização é de que o Pacaembu registra prejuízos todos os anos. Segundo o prefeito, em 2017, a receita do estádio foi de R$ 2.400.000, mas os gastos com manutenção somaram mais de R$ 8 milhões. 2 horas de fechamento da pista do aeroporto de Congonhas por causa de um forte nevoeiro, logo no começo da manhã, foram suficientes para causar atrasos e cancelamentos de voos ao longo de todo o dia. A repórter Carla Rodeiro tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Olha, apenas 35% dos voos, pouco mais de 1/3, partiram ou chegaram no horário hoje aqui em Congonhas. Bem, neste momento, o saguão está mais tranquilo porque a situação foi melhorando ao longo da tarde, durante a tarde. E agora só há filas nos guichês da Latam. Bem, dos 221 voos programados até agora, 36 foram cancelados, quase 17% do total. 101 voos, quase metade, partiram ou chegaram com atraso. E neste momento são 6 voos atrasados. Por causa da forte neblina, o aeroporto de Congonhas fechou as pistas por volta das 6h20 da manhã, pouco depois de começar a operar. Por 30 minutos no caso das decolagens e durante 2 horas para pousos. Bem, com isso, no início da tarde, houve fila de aviões na pista esperando para levantar voo. É com vocês no estúdio. O dia hoje aqui na capital paulista foi de muitas nuvens, chuviscos e frio. Os termômetros ficaram entre 11 e 19 graus. Vamos ver como fica o tempo no Brasil e aqui no estado de São Paulo, com Mariana Armentano. A previsão para amanhã ainda é de tempo fechado e frio aqui na capital paulista. Isso porque um sistema de alta pressão que está lá no oceano força o vento a levar muita umidade para toda essa faixa mais ao leste, entre Santa Catarina e o Espírito Santo. A umidade também aumenta, mas por causa do ar quente e úmido vindo lá do norte do país, em Goiás e no Mato Grosso. E na região nordeste, previsão de chuvas passageiras com um pouco mais de volume ali no litoral norte da Bahia. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital gaúcha os termômetros vão ficar entre 9 e 19 graus com tempo firme e chances de névoa ao amanhecer. Já Curitiba vai ter mínima de 10 e máxima só de 18 graus com tempo bem nublado amanhã.
Em Brasília, antes da chuva, a máxima vai aos 28 graus e em Aracaju, chuvinha rápida, sol e calor de 29 graus. Para São Paulo, o tempo só se mantém quente e firme pelo interior. A faixa leste do estado ainda fica nublada, com possibilidade de chuviscos em alguns momentos e temperaturas mais baixas. No interior, a máxima vai aos 30 graus em Araçatuba e aos 31 em Votuporanga. Mais ao leste, a máxima não vai passar dos 19 graus em São José dos Campos e em Caraguatatuba, no litoral. E esse friozinho continua também aqui na capital, com esse tempo fechado. Nessa quinta, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Na sexta, a máxima vai aos 19, com o tempo ainda bem fechado por aqui. E só no final de semana que o sol volta a aparecer. No sábado, as temperaturas devem ficar entre 14 e 22 graus. São 39 os mortos no desabamento da ponte em Gênova, na Itália. 16 pessoas estão feridas. As equipes de bombeiros ainda procuram sobreviventes. À noite foram encontradas 9 pessoas mortas. De acordo com os bombeiros, há 10 desaparecidos. 12 feridos estão em estado grave. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A empresa operadora do viaduto afirma que fez vistorias técnicas regulares até a data do desastre. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que vai cassar a concessão da empresa e declarou estado de emergência na cidade. A concessionária foi multada em 150 milhões de euros, mais ou menos 660 milhões de reais. O grupo Atlantia pertence à conhecida família Benetton e tem concessões aqui no Brasil. Associado ao Grupo Bertin, participa do Grupo AB Concessões, que administra 1.500 quilômetros de estradas em Minas Gerais e São Paulo. A polícia de Londres identificou o motorista responsável pelo atropelamento de ontem na frente do parlamento inglês. Salih Khater, de 29 anos, é de origem sudanesa, tem cidadania britânica e mora em Birmingham. Ele foi preso por jogar um carro contra pedestres e ciclistas no centro de Londres ontem. 3 pessoas ficaram feridas na ação. A polícia diz que ele não tem registros criminais e ainda não sabe qual foi a motivação do ato, mas mantém o motorista sob custódia por suspeita de atos terroristas. Daqui a pouco, Maria Lídia Flanduli entrevista José Luiz Pena, presidente nacional do Partido Verde, sobre o momento político. Até lá. Neste domingo, Maria Lídia Flanduli entrevista Eduardo Jorge, candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV. Hora do voto, neste domingo, 11 da noite. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A polêmica aliança do Partido Verde e Rede Sustentabilidade é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flanduli. Nosso entrevistado é o ator,
músico e cineasta José Luiz Pena, político de intensa atuação na vida pública, tendo sido vereador, deputado federal e secretário estadual da Cultura na gestão geral do Alckmin. José Luiz Pena é o presidente nacional do Partido Verde. Obrigada por estar conosco. Imagina, é um prazer estar com você aqui. Mas, Luiz Pena, eu quero começar exatamente com algo que surpreendeu, que foi a aliança Partido Verde e Rede de Sustentabilidade. E surpreendeu porque Marina Silva foi filiada ao Partido Verde e em 2011, quando ela se desligou, aquela coisa toda, não foi assim um descasamento muito cordial, né? E houve ali muita discordância, conteúdo e forma, tanto em relação à gestão do partido, como uma série de aspectos que vocês não se entenderam. Então eu quero saber hoje, se você e Marina Silva se acertaram, se as divergências ficaram de verdade no passado. Olha, esse é um assunto que ganhou conotações pessoais e quem faz política não trata muito disso. Então o que a gente fez foi fidelizar o nosso campo de alianças. Então, nosso campo de aliança está entre Geraldo Alckmin, Álvaro Dias e Marina Silva. Era aí o nosso espectro. Na verdade, quando Marina propôs a vice para uma pessoa tão importante para o Brasil e para o Partido Verde como Eduardo Jorge, causou um encantamento, uma possibilidade da gente participar da eleição com um certo protagonismo. Porque a nossa posição anterior a essa era de não participar dessa eleição e fazer um discurso contrário a essa reforma política que dificulta a existência de partidos ideológicos, de partidos com causa. Foram seduzidos pela possibilidade de poder? Não possibilidade de poder, mas de participação. E mesmo, como a gente não administra e não é um espaço próprio para fazer uma DR, discutir relação, né? A gente pensa política, pensa no Brasil. E no nosso campo, a Marina está inserida do ponto de vista ambiental. Então não houve qualquer palavra nesse tempo todo de minha autoria, e, portanto, do Partido Verde em relação a ela com qualquer coisa que desabonasse e tal. Sim. Agora tem a questão das divergências, né? Isso é inclusive muito saudável. Claro. Né? Porque promove o debate, a reflexão, o aprofundamento das ideias, mudança ou mesmo que elas fiquem reforçadas. Claro. Entretanto, em relação a algumas divergências, há questões que são substantivas e do ponto de vista político isso interessa muito. Sim. Por exemplo, a questão da descriminalização do aborto, a mudança na legislação do aborto, ou mesmo das drogas. Há uma divergência de Marina Silva entre o pensamento de Marina Silva e o de Eduardo Jorge, de vocês no Partido Verde. Sim. Como é que vocês conciliam divergências de base tão consistente como essas questões que envolvem valores? Claro, mas eu acho que aliança não é os iguais. Nós não estamos abrindo mão dos nossos princípios e nem temos a pretensão que Marina abra. Mas eu acho que essa aliança, precisa a sociedade entender isso. Aliança com as suas diferenças é que amplia justamente a importância da intervenção. E como Marina é a protagonista, eu acho que, e ela já, acho que hoje nos jornais ela já se coloca em posição de tratar como a lei avançou, ela está afinada com a lei e tal. São muitos anos, né? Nós estivemos juntos em 2010
em 8 anos o mundo dá... O mundo e vocês mudaram, né? É claro. Com certeza, com certeza. Com você também. Todos tá nós. Até mais bonita. Todos nós. Bom, mas agora é o seguinte, hoje um dia em que todas as atenções estiveram voltadas para o Tribunal Superior Eleitoral, foi pedido o registro, deram a entrada com o pedido de registro da candidatura de Lula, está lá agora nas mãos da lei eleitoral, do Tribunal Eleitoral. Qual é a expectativa de vocês, do Partido Verde, Rede Sustentabilidade, sobre o destino da candidatura Lula? No entender de vocês, há sinais, há indicadores de que o Tribunal Superior Eleitoral vai aceitar o registro da candidatura Lula? Eu acredito que não tem como, os indicativos são fortes. Agora, de todo modo, eu não tenho nenhuma alegria com a prisão, com o Lula estar fora do páreo, ele não estaria no nosso campo de aliança. E eu acho que, penso que a sociedade brasileira precisa entender melhor, porque ele fora pode virar uma entidade supra, interplanetária, e isso é ruim, porque vai dando à política um contorno de seita, de religião, isso é muito perigoso. Mas do ponto de vista prático, se eventualmente acontecer isso que vocês avaliam como possível, que Lula fique fora. Aí olhando para o futuro, no plano das probabilidades, vocês enxergam a disputa, seria o quê? Bolsonaro e Alckmin ou Bolsonaro e Marina Silva, como as pesquisas hoje indicam, que ele em segundo e ela em terceiro lugar? É evidente que a gente prefere que Marina Silva, inclusive... Mas não é preferência, eu estou falando uma análise objetiva de políticos tão experientes como é seu caso. Não, claro, eu penso que a democracia corre risco e aí a gente tem que trabalhar duramente para tirar as ameaças democráticas que estão nas pontas. Bom, e aí você está se referindo a quem? Quem é essa ameaça à democracia? Eu acho que é Bolsonaro, claramente, e é difícil de derrotar, porque ele está explorando o descontentamento da sociedade, né? Que é real, nós vivemos um momento difícil, apontando um caminho completamente estratosférico, dá uma arma para cada um. E eu acho que o outro campo, o campo da esquerda, vem também com pouca bossa democrática. Acho que eles pensam em endurecer o jogo, não sei o quê. E quem é o campo da esquerda hoje? Você define o quê? É o PT? É o PT. É o PSB? Não, o PSB não. Mas estamos falando de esquerda. Não, mas esse é centro-esquerda. Ah, você está dizendo que... No seu entender, o PT é uma extrema-esquerda? Ah, eu acho. Eu acho. Sim. Porque não foi feita uma revisão, sabe, Maria Lídia, muito clara, exala um pouco, enfim, de discussão da democracia, sabe? E a democracia para a gente é um fim. Nós temos diferenças no campo democrático e é bom que tenha. Mas para nós, é difícil gerir na democracia, mas é o que temos de mais contundente, de possível, de levar a sociedade adiante. Eu ando muito preocupado, porque a nossa alegria, inclusive de fazer política e tal, anda meio combalida. E isso não é o perfil do Brasil. Bom, temos eleições à frente que podem mudar esse ânimo. Tomara. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço sempre. Viu? Muito obrigada. Boa noite. Estela. E a Força Tarefa da Lava Jato denunciou hoje o ex-deputado e ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacarezza, atualmente no Avante. Ele é acusado de receber propina do esquema de corrupção na Petrobras. Outras 9 pessoas
também foram denunciadas. O ex-deputado chegou a ser preso em agosto do ano passado. Ele deixou a cadeia sem pagar a fiança que tinha sido estabelecida pela Justiça. Ontem, o juiz Sérgio Moro deu 5 dias para a Vacareza pagar R$1,5 milhão de reais. A Turquia aumentou as tarifas sobre produtos americanos em retaliação ao governo Trump, que sobretaxou o aço e o alumínio importados da Turquia. E o tribunal turco rejeitou o recurso do pastor norte-americano que está em prisão domiciliar no país. Segundo a defesa do pastor, o tribunal turco não aceitou um pedido de liberação da prisão domiciliar para a viagem. A Corte Superior ainda vai decidir sobre o caso do americano acusado de terrorismo, que está no centro das tensões diplomáticas entre os países. Ele está sendo julgado por ajudar a organizar uma tentativa de golpe contra o presidente Recep Erdogan em 2016. Hoje, o presidente turco aumentou as taxas de importação de vários produtos dos Estados Unidos, como carro e bebidas, frente às sanções impostas pelo país americano, que intensificaram a desvalorização da lira turca. As tarifas de cosméticos, alimentos e fumo também foram dobradas. O decreto com a determinação foi assinado por Erdogan e publicado no Diário Oficial da Turquia. A Casa Branca anunciou que as medidas tomadas pela Turquia são lamentáveis e voltou a exigir a libertação do pastor Andrew Brunson. O governo americano também defendeu as sanções impostas ao país turco, alegando que seguem interesses de segurança nacional. Um ataque no Afeganistão deixou mais de 90 mortos numa base militar e numa escola xiita. 2 ações violentas aconteceram contra soldados e civis ao norte do Afeganistão. O ataque com homem-bomba em um centro educacional matou ao menos 37 pessoas, a maioria estudantes. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo reivindicou o atentado. Tanto o Talibã como o Estado Islâmico têm se responsabilizado por uma série de ataques na região nas últimas semanas. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Tucanos sob suspeita. Alckmin depõe na investigação sobre Caixa 2 de campanha. A Suíça mandou documentos para o inquérito sobre propinas da Odebrecht para a Serra. Com milhares de manifestantes na rua, o PT registra a candidatura de Lula. Mas haverá recursos, porque o ex-presidente pode ser barrado na lei da ficha limpa. Ministério Público dos Estados Unidos pede 10 anos de cadeia para José Maria Marim. O ex-presidente da CBF já foi condenado por corrupção e está preso há 3 anos. Em delação, a Lava Jato da Argentina desvenda esquema de suborno para Kirchner. Um homem de confiança do ex-presidente revela a entrega de pacotes de dinheiro vivo. Problemas nos hospitais matam quase 150 pessoas por dia no Brasil. Infecção hospitalar, erros médicos e falhas no atendimento são as principais causas. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com Eduardo Jorge, candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV.